Dezenas de milhares de trabalhadores do setor automóvel marcharam pelas ruas de Roma esta sexta-feira. Vieram de toda a Itália e do estrangeiro para participar numa das maiores greves dos últimos anos. Participaram no protesto não só os principais sindicatos, mas também os trabalhadores do grande construtor automóvel italiano Stellantis, manifestando a sua preocupação com o declínio do setor. Noi abbiamo una situazione che sta precipitando, i volumi stanno crollando, non faremo neanche 500.000 veicoli nel nostro paese, cosa che non avveniva dal 1956. C'è una situazione di perdita occupazionale di oltre 12.000 lavoratori in 3 anni, c'è la cassa integrazione che si fa più cassa integrazione che lavoro. Diventa fondamentale che la Presidenza del Consiglio convochi l'amministratore delegato, i sindacati, perché per noi è fondamentale mettere in fila investimenti, aiuti al settore per il rilancio di uno dei settori più trainanti del nostro Paese. Nos últimos 17 anos, a Stellantis registrou uma quebra de 70% na produção. Os trabalhadores receiam que os planos futuros da empresa possam resultar em mais cortes nos postos de trabalho e denunciam a deslocalização de fábricas para países de baixo custo. La situazione del settore Stellantis è in grave crisi. In questo momento tutte le emissioni industriali che stanno dando li stanno collocando all'estero. Tutte le vetture prodotte in questo momento stanno andando in Polonia, in Spagna, in Marocco e noi siamo molto preoccupati. The call to address the crisis is global, affecting the whole European automotive industry. Competitiveness and the green transition have taken a strain on the whole sector. That's why union representatives from several EU countries and beyond have gathered here to take to the streets and join the protest. Tous les Européens, tous les gouvernements, ils doivent sauver l'emploi en Italie, en France, en Belgique, ainsi qu'en Allemagne. Il faut mettre de l'argent dans la sauvegarde de l'emploi et pas dans les guerres. It would be a shame on Europe if we lost that industrial expertise, the skilled jobs, all of the innovation which comes from the Italian automotive industry. So the fight in Italy is our fight, and that's why we are demanding very strongly for a European plan, industrial plan, investment plan to deal with the crisis in the industry. Foi a primeira greve destes trabalhadores em 20 anos. Vários sindicatos franceses e internacionais manifestaram-se em frente do Salão Automóvel de Paris, um dos eventos mais importantes do setor. Uma manifestação numa altura em que a indústria automóvel europeia enfrenta uma grave crise. Empresas como a Stellantis e a Valeo estão a fazer despedimentos e a deslocalizar a produção para o estrangeiro à procura de mão de obra mais barata. Há também a concorrência da China. Os veículos elétricos chineses inundaram o mercado da União Europeia nos últimos anos a um preço mais barato, que levou a Comissão a impor tarifas aos automóveis feitos na China. Mas estes trabalhadores dizem que esta não é a melhor solução. Taxes is a kind of economic war, financial war, and this is for sure no solution. Donc avant de dire on va taper sur les Chinois, il faut aussi que les constructeurs français jouent le jeu et baissent leurs marges et reviennent aussi construire en France. Os sindicatos dizem que o setor automóvel em França perdeu mais de 70 mil postos de trabalho desde 2012, uma situação que se sente noutros países da Europa. Nous sommes de Belgique, mais pour nous, ce qui nous arrive aujourd'hui arrive dans toute l'Europe. On voit que dans beaucoup de pays, il y a des difficultés au niveau de l'industrie, il y a des fermetures d'entreprises, il y a des fermetures de sites et il y a surtout beaucoup de pertes d'emplois. Para estes trabalhadores, esta é uma luta europeia. Depois de França, segue-se agora um protesto à Itália com a participação de vários sindicatos europeus. US President Joe Biden's flying visit to Berlin has already come to an end. The president spent less than 24 hours in the German capital after his original visit, scheduled for last week, was postponed due to Hurricane Milton. During his trip, he met with German Chancellor Olaf Scholz and the French President and UK Prime Minister, where it is expected that the four discussed further support for Ukraine as Biden's time in office draws to an end. With this morning's news that the Hamas leader responsible for orchestrating last year's 7th of October massacre has been killed, it's highly likely that Israel and Gaza was a key topic on the agenda for the meeting.
This is Biden's first and only official visit to Berlin during his time in office, and the first bilateral visit by a US president since Barack Obama visited Merkel over 8 years ago. Although experts say it's very unlikely that key decisions about Ukraine's future will come out of this visit, it does underline the importance of the German-US friendship. A friendship that may become less of a priority depending on the results of the election next month. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. O governo italiano de Giorgia Meloni teve um revés esta sexta-feira quando um tribunal declarou ilegal a retenção de 12 pessoas num centro construído especialmente na Albânia para acolher migrantes que chegam à Itália e requerem asilo. Estas 12 pessoas fazem parte do primeiro contingente de 16 que Itália transferiu para este centro na Albânia. Bravo qoftë, Edi Ramës. Sepse ne kur demokracia ne na martën italianët, se s'ka bërvaki italian ta kanë najtë, që është e vërteta. Le të vinë refugjatës, s'ka asnjë gjë të keqe, çka ka? Jo, jam dakord, le të vinë. Nuk I prish punë askujt. A Cimeira da União Europeia na quinta-feira em Bruxelas também aprovou esta nova direção na política de migração. Os líderes dizem que a UE precisa de novas formas de impedir as chegadas ilegais. Mas na Albânia muitos pensam que é perigoso se o país se tornar um centro de migração para a Europa. Pro, Europë janë dhe ata. Po ujtja atje, ujtja këtu, sepse këtu çfarë do bëjnë ato? Do I mbyllin aty mbrana kaq. Sepse sasia e emigrantëve që do vinë është shumë e madhe, edhe ka dëme shumë madhore nga të cilat nuk e dia I kanë marrë përsi për shteti shqiptar dhe shteti italian për këtë gjë. Ti nuk di kush janë personat. O centro foi desenhado para acolher 3.000 migrantes por mês resgatados pela Guarda Costeira italiana e mantê-los retidos na Albânia enquanto Itália aprecia os pedidos de asilo. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, chamou-lhe depreciativamente dona de casa, mas quando a líder da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya, entrou na corrida à presidência em 2020, tornou-se na maior pedra no sapato para o líder autoritário do país. A Euronews encontrou-se com ela em Berlim. So you would say the Belarusian opposition is united. You work, so you don't have any obstacles within your organization, so to say. Belarusian democratic forces and people are united as never before because we have our common aim is release of our beloved, our friends from prisons, release of our political prisoners, but also having free and fair elections. Political prisoner exchange with Russia. Not one Belarusian prisoner, political prisoner came out. Since then, have there been any progress in your negotiations with politicians from the European Union? We all want them to be released, but we don't want our political prisoners, our heroes, to be bargaining chips, in this Lukashenko's game. They are taking more and more hostages, to sell them more expensive. But we are asking our democratic partners that don't trade, don't make any deals with Lukashenko, don't trade, because he can sell 100, 200, 300 people and he will detain twice more. As it was recently, Lukashenko released 115 people. For the same period of time, he detained 140. Can I ask you a personal question? What is it that you miss the most about Belarus? Look, I miss everything. I miss my apartment that had been confiscated, but this was our nest of our family. I miss my husband, of course, but I want to see free Belarus. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko will bei den Präsidentschaftswahlen im Februar 2025 erneut antreten. Doch die belarussische Opposition ist stärker denn je, sagt die belarussische Oppositionelle Svetlana Tikhanovskaya. Sie will die Beziehungen zu Deutschland stärken und kämpft mehr denn je für ein freies Belarus. Diana Resnick aus Berlin für Euronews. A Moldova está a preparar-se para o referendo de domingo sobre a adesão à União Europeia, bem como para as eleições presidenciais. Em declarações à Euronews, a vice-primeira-ministra do governo pró-União Europeia da Moldova
disse que a Rússia está a usar uma variedade de meios para tentar influenciar a vontade dos eleitores. We have seen, unfortunately, a full-scale operation using the classical toolbox of Kremlin, but at the same time applied at an unprecedented scale. We see dirty money flowing into our politics, the use of local proxy parties to destabilize the situation, to bribe potential candidates, but also voters in the elections. And of course we see a very, very strong disinformation campaign, propaganda, targeting primarily the EU. O resultado do referendo vai determinar se a adesão à União Europeia será incluída na Constituição, o que exige a vontade de mais de metade dos eleitores. No entanto, este resultado poderá levar a mais tensões, uma vez que os separatistas pró-russos controlam de facto o oeste do país. There were many concerns about the Transnistrian region to be destabilized in the last couple of years, particularly since Russia's invasion of Ukraine. We've managed to keep the situation calm and stable for the country, and we hope to continue doing the same. De acordo com as últimas sondagens, a atual presidente para a União Europeia, Manhã, é a favorita à vitória e espera-se que a maioria vote a favor da adesão ao bloco no referendo.